Eu não li, eu era muito Olá, moleque, razoáveis e razonetes, que saudade, há quanto tempo eu não falo com vocês, né? Muito bem, estamos de volta aqui do festival, que vai ser a primeira edição do Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro. Tá um pouco diferente aqui, porque eles fizeram a parte dos bares, restaurantes, o lounge aberto, né? Que é uma época em Brasília, para quem não é de Brasília, que não chove, a chance de chover é mínima. Ficou mais agradável, acho que tá mais fresco, tá interessante. Agora vamos pro filme principal da noite, Domingo, que é um filme, eu vou aqui de novo colar, porque minha memória para nomes é horrível, são dois diretores, a Clara Linhart e o Felipe Barbosa. O Felipe Barbosa é o mesmo do Gabriel e a Montanha. Gabriel e a Montanha. Que é um filme que o pessoal aqui em volta de mim gosta muito, eu não vi ainda. Eu também não. Muito bem. Domingo, ele é um filme que conta a história, basicamente a história de um dia na vida de uma família. O pessoal se reúne numa casa próxima a Porto Alegre, para fazer um churrasco e tal, e não tem muita história no filme. O filme mostra as várias relações familiares, segredos de pessoas que não toleram outras, mas têm que conviver, adolescentes descobrindo sexualidade, consumo de drogas, e tem todo um lado. O filme se passa no 1º de janeiro de 2003, dia da posse do ex-presidente Lula. E tem um outro viés do filme também, que são os empregados do filme, que enquanto está acontecendo esse churrasco, essa festa de família, e eu não uso festa de família à toa, porque me lembrou em alguns momentos o filme Festa de Família, não pela estética exatamente, mas por esse incômodo de convivência familiar. E estão os empregados vivendo todo a questão de o local dos empregados, o lugar dos empregados, enquanto a família da casa grande, vamos colocar assim, convive com as suas paranoias, suas coisas positivas e negativas. Vou fazer a rodada aqui de opinião, começando agora pelo João, pelo outro lado, que é mais justo, né? O Domingo, ele faz duas coisas, né? Ele mostra ali, como tu te falou, ele mostra a família, aquelas relações entre a família, mas é um objetivo que vai ficando mais claro no filme, é pegar essas relações de classe e colocar em paralelo com o pano de fundo, com os discursos do Lula. Então você tem momentos que os personagens estão na cozinha, estão na sala, estão fazendo uma coisa, a televisão está ligada, e você tem o discurso do Lula ali durante a posse dele. E eu acho que o filme funciona melhor quando ele não deixa muito óbvio, né? Ali você tem, por exemplo, o filho da família, o playboyzinho lá em cima da filha da empregada, e, né, já culpabilizando a menina. Você tem a matriarca exagerada, madame. Você tem e apesar de parecer que são caricaturas, são um pouquinho de caricatura, mas funciona no filme, porque ele consegue mesmo assim dar pequenos arcos para cada um deles. Então, mesmo que transpareça que são caricaturas, tem alguma profundidade, você consegue enxergar. O personagem da Camila Morgado, que tá muito bem. A Martha Noyle, que é uma atriz sensacional, até que gostaria de ter visto mais dela. Ela tá num filme chamado Vermelho Russo, assistam, que é excelente. Mas é isso, eu acho que o filme ele enfraquece muito quando não vale muito óbvio. Ele tá jogando a tua cara que um plano que tá simbolizando o discurso, né, do Lula. Eu acho que enfraquece. Acho que é mais legal quando você tá vendo sem precisar desse discurso. Acho que o principal foi isso. Eu vou passar primeiro aqui pro Thiago, porque vai ter uma razão porque eu vou deixar o Lucas pelo fim. Thiagão. Opa, de novo, tudo bem? Então, Domingo, eu gostei do filme, eu não saí apaixonado também. É um filme que ele usa essa família para criar uma síntese da situação do Brasil, para discursar, inclusive com a realidade que a gente tem hoje, né, com todo esse problema. E ele usa essa família para trazer esse choque de cultura, né? Você tem uma família que tem dinheiro, você tem os empregados, tem toda uma forma... Choque de cultura, otário! Tem toda uma forma de exploração ali, não chega a ser exatamente uma exploração, né? Mas tem essa ideia hierárquica e ela reflete muito bem a situação do país. É um filme que trabalha em cima, igual o João falou, do aspecto da caricatura, ou seja, é um filme exagerado, mas é um filme conscientemente exagerado. Não há... por mais exagerado que esse personagem seja, eu não acho que é um erro do filme. Encaixa. Ele demora um pouco porque ele quebra um pouco a ideia da narrativa tradicional. Não tem um conflito exatamente único que todo mundo vai lidar, né? Cada personagem tem o seu próprio desenvolvimento ao longo de um dia inteiro.
ele brinca com o aspecto da família para fazer o reflexo social do país. Para fazer isso também, ele se ancora muito no discurso de posse do ex-presidente Lula. Nesse momento, embora ele crie umas semelhanças interessantes com a atualidade, eu acho que o filme ele força a barra no discurso. Ele utiliza essa ferramenta várias vezes, depois de um tempo ela fica cansativa, fica óbvia até, e a maneira como os personagens reagem a ela não me soou muito interessante. Tem um momento que a matriarca, eu esqueci o nome dela, a Laura. Isso. Grande Tolanandi fazendo a matriarca. Ela ouve o discurso do Lula e a reação dela, embora seja até original, diante do que era esperado vindo da personagem, me soou até um pouquinho meio falso ali dentro daquela situação, sabe? Porque ela desenha uma personagem que aquele discurso não valeria pra ela. E quando ela aceita ele daquela maneira, com um semblante de, legal, tudo bem, sabe, me parece um pouco incondizente com a personagem, não é a validez do discurso, que é explorado bem, mas acaba sendo exagerado pela repetência, sim. Mas, no final das contas, é um filme legal, um filme que dialoga com o momento, ele vem para tomar um posicionamento, ele toma um posicionamento, mas ele toma muitas vezes de uma maneira que força um pouquinho a barra. Embora os personagens permitam isso, por serem caricaturas, lá dentro soa um pouquinho desconexo, a impressão que eu tive, né? Mas valeu, tem ótimas atuações, tem uma montagem até boa, eu acho que o filme segue num ritmo bem interessante, o humor do filme funciona, não todas as vezes, mas pra mim, a maioria das vezes eu consegui rir, e no final das contas valeu, foi uma experiência legal, vale a pena, sempre vale a pena conferir. Agora nosso querido Lucas, que vai ter uma opinião própria. Eu de novo possivelmente fui o que menos gostei do filme. O diferencial que é ter o plano de fundo do discurso político, ele acaba soando completamente dispensável, ironicamente. Então, o que seria a marca do filme não pode ser algo que, se você retirar da trama, o filme funcionaria. Então fica algo que realmente parece que foi juntado, porque assim, as tensões familiares, as mini tensões ali, cada uma delas, umas são mais frágeis do que outras, narrativamente falando, isso é natural, mas ao mesmo tempo também desequilibra o filme. Então lembra até um pouco um filme que a gente viu ano passado na Mostra Anual do Diabo, que tinham vários diretores. Parecia isso, são tantos núcleos aqui que um sobressai em relação ao outro e você, quando você está em um, você quer ir para o outro e, enfim, o filme fica muito manco. Eu acho que é a melhor palavra que eu consigo para esse filme. O humor, sim, eu ri, mas sim tem vezes que ele flerta com aquele humor mais básico, mais banal que a gente tanto critica. Precisa de uma piadinha de sexo? Vamos botar uma piadinha de sexo. Precisa de uma piadinha com cocaína? Vamos botar uma piadinha com cocaína. Então, assim, fica meio muito no limiar entre um humor mais banal, mais pedestre, e um humor que faz rir de modo inteligente, de modo consciente. O ponto positivo para mim do filme é a câmera. O diretor abusa, no melhor sentido da palavra, de planos e sequências. Há inclusive um plano sequência num almoço que retrata muito melhor a colisão da família do que qualquer outra parte política do filme. Então, se ele investisse mais nessa parte, o filme com certeza seria muito mais consistente. Eu acho que entendo um pouco o que o Lucas quer dizer, sobretudo quando ele fala de vários núcleos, que tem muitos personagens mesmo, né? Tem a matriarca, que tem 2 filhos, tem um casal amigo que tem não sei quantos filhos, e tem os empregados, né? Então são várias pessoas, e o filme vai se equilibrando, na minha opinião, até relativamente bem. E eu acho que a grande força, o filme realmente, assim, a força dele está na relação das pessoas. E outra coisa, os personagens não são monofacetados, né? Por exemplo, você tem a matriarca que é super chata porque quer as coisas do jeito dela, mas você vê que ela tem, do jeito torto dela, ela tem o amor pela família. Você tem o cara que parece desinteressado pela esposa, mas no fundo tem horas que ele não está desinteressado, que é como a coisa é na vida real, na verdade, né? Você tem o menino que, sei lá, quer comer empregada, mas é tímido para outras coisas. Você tem até nisso, as empregadas que são, digamos, as vítimas ali da relação com a Casa Grande, mas elas são capazes de uns truques para esconder as coisas que erram. Então eu acho isso bem bacana, do filme não monofacetar personagem nenhum. A questão do panorama de fundo do presidente Lula, eu acho que é mais o como e a quantidade do que propriamente o uso. Porque, inclusive, o arco das personagens, da empregada e a filha, o filme, ele acaba ficando um pouco cantado. Ele acaba ficando um pouco manjado
quando você começa a ver para onde o filme está caminhando, utilizando o discurso de posse do presidente Lula. Talvez um pouco a mesma coisa do curta-metragem, concordo com, acho que foi o Lucas que falou, que as curadoras foram muito inteligentes em juntar esses dois filmes, porque eles dialogam com uma... E curiosamente, num filme se passa historicamente em 2003, o outro fala da década de 50 e 60, e os dois são atualíssimos. Mas eu acho que fica um pouco forçado, não o uso, mas a quantidade e o como é usado. Vamos dar um exemplo, assim, em vez de você colocar um longo trecho do discurso, o discurso podia estar ali um pouco mais breve e acontecendo. Porque o filme consegue te mostrar esse duelo, esse choque de classes, essa questão da hierarquia não declarada e às vezes declarada, sem precisar apelar para isso. Então, assim, se você fica sabendo que é o dia de posse do presidente Lula, e isso é, às vezes, lembrado durante o filme, beleza, mas eu acho que ficou um pouquinho voltando na tecla para você lembrar, que é o... E não precisa tanto isso. E aí tem várias simbologias, assim, tem uma mulher grávida no filme que dá a luz no primeiro dia, acontece uma coisa no desfecho do filme que marca uma transição bastante forte nesse primeiro dia da era Lula. Então, assim, o filme mostra várias... É meio que assim, uma elegia àquela mudança que aconteceu no Brasil, só que ele bate tanto na tecla que às vezes fica um pouco forçado demais. Eu não vou dar nota porque isso é um filme ao concurso, eu vou deixar para minhas notas pros filmes, mas assim, eu gostei da experiência. Os atores, a maioria estão muito bem. Camila Morgado consegue fazer comédia e drama no mesmo filme super bem. Ela na mesma cena, inclusive. Na mesma cena, às vezes. E assim, na verdade, com os outros atores também. Eu até comentei isso na entrevista, que para mim o maior elogio que eu tenho ao filme é que eu não consigo classificar ele muito bem. Eu não sei se ele é uma comédia dramática, se ele é um drama com toques de humor. Ele não é muito estereotipável, não. Lucas, você ia comentar alguma coisa? Não, só perguntar pro João e pro Thiago, que a primeira experiência deles no festival, o que eles acharam de primeira impressão, né? Deles, assim, desvirginando aqui no Festival de Brasília. Vocês nunca vieram ao festival? Nenhum. Eu vi há muitos anos. Verdade. Conta aí, o que você achou? Primeiro dia? Cara, primeiro dia, legal, o ambiente está muito agradável, o clima de Brasília ajuda esse céu aberto, então tem uma estrutura muito boa, o público aceitou bem, atrasou muito, acho que é chato, teve um excesso no discurso um pouquinho, também foi meio chato para começar, mas a celebração tá valendo, eu acho que é um festival importante, é um período importante, então dá até para relevar o peso desses... o tempo desses discursos, né? Mas primeira experiência e tal, ótimo, tô gostando bastante, tô muito ansioso para pegar os dias seguintes aí agora. João, sua impressão de primeiro dia? Cara, eu também curti, eu acho mesmo, aliás, é um pouco cansativo porque você nota um pouco que as coisas poderiam ser encurtadas um pouquinho, né? Tem muito discurso, dá pra ver que eles estão um pouquinho nervosos também, às vezes dão umas tropeçadas, assim, mas, bom, fora isso, foi uma experiência legal, a qualidade estava excelente, de tudo, assim, teve umas falhazinhas técnicas, mas foi muito pouca coisa. E eu tava falando, né, tava comentando a gente gravar que para um festival de cinema parece que muita gente vem que não vai muito ao cinema, né? Mas ele até comentou, não, mas acho que tem muita gente que vem mais pelo evento, porque tem muita manifestação, o pessoal grita muito, principalmente cunho político no meio do filme. Eu acho isso muito chato. Eu entendo que tem um clima, né, que as pessoas querem, até o clima de festival, acho que as pessoas querem se manifestar, mas as pessoas no filme não vão discutir, então não adianta não adianta bater palma e gritar, mas eu entendo, não tô sendo tão chato, estou só um pouco chato, mas a experiência foi muito boa. Eu que já estou no terceiro ano de festival como o Lucas, a gente já vai avisando para eles que é assim sempre, tá? O festival é super politizado, para bem e para mal, eu acho. Enfim, a galera se manifesta mesmo assim. Tem uns que até batem no Lucas. Mas isso não foi por questões políticas, não foi por questões ideológicas, eu acho. Obrigado, a gente vai estar aqui de novo esse ano um pouquinho mais contido, porque a crise bateu no Razão de Aspecto também. E a crise não é financeira, é de pessoal, né? E a gente está contando com a turmona aqui de Brasília, que é um núcleo de resistência, de fazer crítica, embora não deem tanta atenção pra gente, mas a gente vai tocando. É isso, pequenas críticas assim, a gente não consegue fazer uma coisa no horário, né? Tava marcado para 7h30, o festival foi começar, dar os primeiros passos para ter discurso, premiação, etc, depois de 8h30, mais de uma hora de atraso. Aí não sei se esperando a agenda de governador, o governador Hollenbeck esteve aqui, se esperando, não sei, esperando o quê.
ou se problemas internos, a gente não sabe. Puxar um pouquinho a orelha, vamos puxar um pouquinho a orelha também do pessoal de credenciamento de imprensa, que esse ano foi bem mais complicado de lidar. Mas enfim, eu não vou ficar falando de coisa ruim não, que ainda é o primeiro dia, tem muita coisa pra gente reclamar ainda, né? Galera, obrigado, a gente vai estar aqui nos outros dias, continue no Razão de Aspecto, no Loucos pro Cinema, no SET, no Cinemação e nos outros sites de Brasília, que são todos muito legais. Loucos por Filme, desculpa. Loucos por Filme. .net. O SET.br, razãodeaspecto.com, cinemação.com. É isso aí. Abraço, continue seguindo a gente. Até mais.